Gente, quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 1 Samuel. Deixa eu abrir aqui meu rascunho. No capítulo 1 mesmo. Antes de eu ler, vou contar aqui para vocês, porque Deus ele é especialista em nos tirar da zona de conforto. Então, quando surgiu o convite para eu estar aqui, eu fiquei um pouco resistente e tal, só que aí eu falei, não, vou ser obediente e vou aceitar. Aí eu aceitei. E aí eu já tirei uma devocional lá da gaveta, falei, é isso que eu vou falar. Aí fiquei ensaiando durante muito tempo na frente do espelho. E na semana passada, ou na semana retrasada, eu estava orando enquanto eu fazia a Helena dormir. E o Senhor me levou até outra passagem e me fez orar em cima dessa passagem. E aí ele começou a falar algumas coisas no meu espírito. E eu falei, ai Deus, eu não acredito que você vai pedir para eu mudar a palavra. E ele pediu para mudar a palavra. E aí eu fiquei, será que é para mudar? Será que não é para mudar? E aí isso era no sábado. No domingo, o Jack, quando ele veio ministrar a gente na oferta, ele leu exatamente a mesma passagem. Aí eu falei, ai, tá bom, Deus, já entendi, você é obediente. E vamos ver o que vai dar. E é assim, Deus ele trabalha dessa forma com a gente. E lá em 1 Samuel está falando assim, no capítulo 1, versículo 11. Fala, então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderem à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Agora a gente vai pular rapidinho lá para o capítulo 3, no versículo 11 também, que diz assim. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouviram a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus. E ele não os repreendeu dos seus pecados. Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua palavra, Pai. A sua palavra, ela é vida, Pai. A sua palavra, Senhor, é luz, Senhor, para o nosso caminho. É quem conduz, Senhor, os nossos dias, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha conduzir, Senhor, essa ministração. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em suas mãos, Pai. Pai, que toda, Senhor, prisão na mente, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar o nosso entendimento, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Que os nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor Jesus, possam estar atentos, Senhor Jesus, àquilo que o seu Espírito quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esses 2 capítulos que eu li, eles são resumo da história de Samuel. Então, eu vou contar rapidinho só para a gente entender o contexto, tá? Samuel, ele é filho de Ana, e Ana, ela não podia ter filhos. Ela tinha um marido, e o marido tinha até outra esposa que tinha filhos, mas ela mesma não tinha filhos. E ela tinha esse desejo no coração dela. E, naquela época, era um pouquinho diferente do que é hoje. Então, existia toda uma liturgia para você entrar na presença de Deus, para você apresentar algum desejo. Então, tinha várias regrinhas, várias doutrinas, digamos assim, para você conseguir apresentar a sua oferta, o seu pedido ao Senhor. Então, não era como é hoje, que a gente está tomando banho e está pedindo lá, ai, Deus, me dá um emprego. Não era assim. Então, todos os anos, Ana e a sua família se deslocavam do lugar onde eles moravam, iam até outro lugar para adorarem ao Senhor.
E em uma dessas vezes, Ana fez essa oração que a gente acabou de ler. Falou: Deus, me dá um filho, eu quero um filho. Se o Senhor me der, eu vou apresentar ele para o Senhor, vou entregar ele para o Senhor e vai estar tudo certo. E aí, Ana fez essa oração, voltou e ela engravidou. Engravidou, teve Samuel. Samuel desmamou. Quando Samuel desmamou, a Ana foi lá e cumpriu com o voto dela, entregando Samuel para viver lá no templo. E aí Samuel viveu lá com o sacerdote Eli. E ele tinha 2 filhos e ele era sacerdote daquele lugar. Então, ele era separado para cuidar de toda aquela dinâmica do templo. Então, ele cuidava das ofertas que eram apresentadas, para que tudo acontecesse como deveria acontecer e com zelo. Só que os filhos de Eli, eles começaram a comer a carne que o povo entregava como sacrifício para Deus. E isso irou o coração de Deus. Então, isso irou o coração de Deus. Samuel é levantado. Chega um dia que Samuel ele é chamado pelo Senhor. E é o momento que a gente leu, quando o Senhor fala: olha, eu vou fazer grandes coisas, vou fazer algumas coisas. E o Senhor também fala aquilo que ele vai fazer na vida do profeta Eli. E quando eu estava lendo a história de Samuel, mais para frente a gente vê que Samuel ele é levantado, ele vira um profeta naquela época, né? Ele que unge Davi mais para frente, enfim. E quando eu estava lendo, eu fiquei um pouco revoltada, gente. Eu falei assim: nossa, que esquisito, né? Porque antigamente não era assim, qualquer pessoa faz qualquer coisa na casa de Deus. Não, você era separado por uma função específica na casa de Deus. E eu pensei: nossa, eles eram sacerdotes, eles tinham uma posição, de destaque diante do Senhor. E por que eles avacalharam, né? Não devia ter feito isso. E eu fiquei meio inconformada, lendo tal. E o Senhor começou a me lembrar de todas as vezes, não todas, mas muitas vezes, que o Senhor me levantou em lugares e eu agi como esses homens. Negligenciando a palavra dele, negligenciando aquilo que o Senhor me chamou, me levantou para fazer. O sacerdote naquela época, ele tinha uma função. E hoje, todos nós somos como sacerdotes, né? Todos nós temos acesso ao Senhor. Todos nós carregamos, a partir do momento que a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente carrega o Espírito de Deus conosco. Mas o que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com o Senhor habitando dentro da gente? Às vezes a gente escuta alguém falando assim, e a gente fala: mas eu não estou no altar, eu não sou líder de célula, eu não sou discipulador, não sou nada disso, então acho que nem é para mim. Mas o Senhor, ele te levanta onde quer que você esteja, sabe? Na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço. Quem você tem sido? Sabe, nós carregamos uma responsabilidade a partir do momento que a gente aceita Jesus. Nós carregamos uma responsabilidade e essa responsabilidade, ela precisa ser cumprida. E não é por mérito nosso. O Espírito de Deus, ele sabe de todas as nossas limitações. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece, ele sabe até onde que a gente consegue ir. Mas o Senhor, ele precisa que nós estejamos posicionados para que ele use a nossa vida onde a gente estiver. Semana passada, a gente teve uma reunião com a Ju e as discípulas dela. E ela falou um pouco sobre florescer onde a gente for plantado. E às vezes a gente acha que não está em uma posição de destaque. Mas eu não faço muitas coisas na igreja. Mas eu não sei falar, não falo muito na célula. Só que se você tem Jesus, você já está numa posição de destaque. O mundo, ele já está olhando para você. Se você tem Jesus, se você é cristão, você já precisa ter uma postura diferenciada.
E o Senhor vai te fazer florescer a partir do seu posicionamento onde você estiver. Independente se é na escola, independente se é no serviço, se é na faculdade. A gente tem uma responsabilidade, a gente precisa ter o posicionamento de anunciar o Evangelho, a gente precisa ter o posicionamento de denunciar o pecado. E às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente acaba negligenciando a responsabilidade que a gente carrega. A gente carrega uma responsabilidade diante do Senhor. E é o Senhor quem vai capacitar a gente para que a gente cumpra essa responsabilidade. Porque a gente não consegue sozinho. Mas para a gente conseguir cumprir com essa responsabilidade, a gente também precisa estar posicionados. E se a gente vê o comecinho da história de Samuel, a gente vê Ana. Ana, ela faz uma oração e ela fala: Deus, me dá um filho, que se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. E Ana não sabia, mas existia uma necessidade. O Senhor tinha uma necessidade para aquele tempo, de levantar um profeta. Deus, ele queria levantar alguém para ser profeta, para ser voz para aquela geração. E a oração de Ana foi de encontro com aquilo que o Senhor desejava fazer naquele tempo. As nossas orações têm ido de encontro com aquilo que o Senhor quer fazer no nosso tempo? Porque a gente vê muitas coisas, a gente tem muitas promessas para esse ano. Não sei se vocês se lembram, mas ano passado o Mark esteve aqui e ele profetizou sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, que a gente viveria um avivamento. E na hora que a gente escuta as coisas, a gente fala: nossa, que legal, eu quero. Mas será que nós estamos alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer? Porque Ana estava alinhada. Ana fez uma oração talvez até despretensiosa, mas o coração dela estava alinhado com aquilo que o Senhor queria fazer. E será que o nosso coração ele está alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer na nossa geração? Porque não basta a gente falar assim: ai, Jesus me usa, faz de mim o que o Senhor quiser, eu quero viver o seu avivamento, eu quero viver o sobrenatural, quero falar em línguas. Se o nosso coração não estiver alinhado, sabe? E a gente vê que o coração dela estava alinhado, porque ela voluntariamente falou: eu entrego o meu filho, e ela cumpriu o voto. E lá em Mateus, vou abrir aqui, Mateus 19... Peraí, gente, deixa eu só achar aqui. Que é uma história que eu gosto bastante. Aqui. A partir do versículo 16, conta a história do homem rico, que fala assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido todos os mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora, triste, porque tinha muitos bens. Esse homem, diferente de Ana, ele teve a oportunidade de viver algo extraordinário, que era andar com Jesus. Só que ele recusou. Ana, ela sem saber, ela falou: Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor vai fazer na minha geração. Só que não tem como a gente participar se a gente não abrir mão. Participar daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa geração vai
ser custoso para a gente vai ter que abrir mão, às vezes, do nosso conforto, às vezes, do nosso tempo, às vezes, de uma amizade, de um sentimento, mas vale a pena. Esse homem, ele teve a oportunidade de viver experiências sobrenaturais. Ele podia ter sido um dos discípulos. Ele poderia ter, mais para frente, a gente poderia ter escutado coisas que esse homem fez. Mas ele estava apegado àquilo que era material, àquilo que era humano, e escolheu, eu só estou fazendo, eu estou cumprindo os mandamentos, está muito bom. E não sei, talvez ele tenha ido para o céu, talvez ele tenha conseguido a vida eterna, tal. Mas e aí, e aqui? O que ele fez? Ele foi só mais um? Sabe, às vezes a gente quer viver o avivamento, a gente quer viver o sobrenatural, a gente quer ser batizado, a gente quer falar em línguas, mas para quê? Para que a gente quer tudo isso? Sabe, a gente tem uma função, a gente precisa estar posicionado, a gente precisa entender que quando a gente canta, que a gente vai gastar a nossa vida, é gastar a nossa vida, sabe? É abrir mão, é perder noites de sono, é ser referência lá onde o Senhor te levantou, é você olhar para algo de errado que está acontecendo e você não ter medo de denunciar aquilo que é errado. É você conseguir derramar sobre a vida das pessoas o amor de Cristo. Mas isso vai custar algo de nós, sabe? O Senhor hoje, Ele nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo. Existe algo acontecendo no mundo espiritual. Já está acontecendo no mundo espiritual. E vai chegar um momento que o movimento do mundo espiritual vai refletir aqui. Sabe, e o Senhor, Ele nos pergunta, nós vamos participar daquilo que Ele vai fazer ou nós vamos assistir aquilo que Ele vai fazer? Porque quantas vezes a gente entra aqui, a gente só assiste o culto e a gente fala, o culto foi uma bênção, nossa, foi tremendo. Só que a gente só assistiu o culto, a gente não participou do culto. E hoje o Senhor, Ele nos chama para participar daquilo que Ele vai fazer. Ele quer que você participe, Ele quer que você participe ativamente daquilo que Ele vai fazer. Só que talvez isso te custe coisas. Talvez isso te custe pessoas. E aí, você vai estar disposto a abrir mão? Eu tenho certeza que a recompensa, ela vai ser maravilhosa, gente. Vai ser maravilhosa. Mas no processo, a gente vai ter que deixar coisas para trás. A gente vai ter que se desfazer de coisas, se desfazer de pessoas, se desfazer do nosso eu. Eu, para estar hoje aqui, eu tive que me desfazer da minha vergonha. Eu tive que falar assim, Deus, eu vou abrir mão da minha vergonha e eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando, porque eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, o Senhor quer que você participe, só que se você não quiser participar, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro porque Ele não precisa de nós. A verdade é que Ele não precisa de nós. Deus, se Ele quiser fazer tudo sozinho, Ele faz tudo sozinho. Mas Ele escolhe ter a nossa participação nas coisas, sabe? E Ele quer que nós participemos. Ele quer que nós realizemos coisas, sabe? Não é à toa que Jesus falou que no nome dEle nós faríamos coisas tão grandes quanto Ele fez. É porque Ele quer que a gente faça essas coisas, mas para isso nós precisamos nos desprender, sabe, de todo medo, de toda vergonha, de todo o pecado, de todo sentimento de inferioridade, sabe? Às vezes a gente fica tão preso nos nossos sentimentos, naquilo que a gente pensa, né? Tão presos em nós, que a gente deixa de viver o que o Senhor quer que a gente viva. Sabe, às vezes você tem o potencial de ser um libertador lá na sua escola, mas você está tão preso porque você é o diferentão da escola, que você fica paralisado. Sabe, o Senhor, Ele quer nos usar e Ele vai nos usar da forma que nós somos. Lógico que moldando o nosso caráter, aperfeiçoando as nossas imperfeições, mas o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele te convida hoje a participar do movimento que está acontecendo no céu, do movimento que está acontecendo no mundo espiritual. E basta a gente se posicionar para a gente participar. Eu vou chamar o grupo de louvor. E neste momento eu quero te convidar a se colocar de pé.
Às vezes a gente fica muito preso a momentos de apelo, né? De, vem aqui na frente e tal. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma oração diferente. Aí do seu lugar, de você orar e ser sincero com o Espírito Santo, sabe? Talvez nada que eu tenha falado aqui tenha feito sentido. E se não fez sentido, eu vou convidar você a orar e pedir para o Espírito Santo, me desperta. Porque, gente, Jesus, ele está voltando. E isso é tão real, tão real, tão real. E talvez se você não entendeu nada dessa palavra, peça para o Espírito Santo, desperta o meu coração. Se você entendeu e talvez você não está agindo, não está posicionado, peça para o Espírito Santo te ajudar a se posicionar. Sabe? E se você quer participar do movimento que vai acontecer no céu, se você quer participar daquilo que o Senhor vai fazer na nossa geração, porque Ele tem prometido que vai fazer algo grande na nossa geração. Se você quer participar e não só assistir um movimento, comece a orar agora.